A chuva caía fina, lavando o asfalto escuro da rodovia Presidente Dutra naquela madrugada fria. O limpador de para-brisa do táxi rangia num ritmo cansado, e seu João Batista, 58 anos, mantinha as mãos firmes no volante, atento às luzes borradas dos faróis dos caminhões que passavam. O cheiro de café já frio, guardado numa garrafa térmica ao seu lado, misturava-se ao ar úmido. Era mais uma corrida solitária na noite, dessas que pareciam não ter fim. Foi então que ele o viu. Um homem parado no acostamento, sem guarda-chuva, vestindo uma calça simples e uma camisa branca que grudava no corpo pela água. Não fazia sinal com a mão, mas estava ali, ereto, olhando fixamente para a pista, como quem já sabia que seria notado. João sentiu um arrepio na nuca, mas instintivamente reduziu a velocidade e encostou. "Boa noite", disse João, abrindo a porta. O homem sorriu de forma serena e entrou no banco de trás. "Boa noite, João", respondeu, com uma voz firme e ao mesmo tempo suave. João gelou. Ele não lembrava de ter se apresentado. Um nó apertou seu estômago, mas tentou disfarçar. "O senhor já me conhece?" Perguntou com uma risada nervosa. "Eu conheço você há muito tempo", disse o homem, enquanto ajeitava-se calmamente no assento. "Se você quer ouvir o resto dessa história e não perder nada, já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Essa viagem vai mudar tudo." Tentando afastar a sensação estranha, João ligou o taxímetro e voltou para a pista. "Para onde vamos?" perguntou, ajustando o retrovisor. "Siga adiante, eu aviso quando for hora de parar." O tom seguro do passageiro incomodava João. Ele olhava pelo espelho, mas a cada relance tinha a impressão de que os olhos do homem brilhavam levemente, mesmo sob a fraca luz interna do carro. Tentou puxar assunto, como fazia com todos. "O senhor estava indo para onde, parado nessa chuva?" "Esperando você." João engoliu seco. Respirou fundo, sentindo a tensão percorrer o corpo. A estrada à frente se alongava como uma faixa infinita, com a neblina escondendo a próxima curva. O rádio chiava, tocando uma moda sertaneja antiga, daquelas que falam de despedidas e promessas quebradas. "O senhor mora por aqui", insistiu. "Meu lar não é aqui, mas por enquanto esta estrada é o caminho." A resposta caiu sobre João como um enigma. Ele tentou rir para quebrar o clima, mas a sensação de estar diante de algo que não compreendia só crescia. Sua mente começou a viajar. Quem era aquele homem? Como sabia seu nome? Lembrou-se de histórias que ouvira de outros motoristas no ponto de táxi, sobre passageiros estranhos que apareciam no meio da noite. Algumas terminavam com sustos, outras com coincidências inexplicáveis, mas aquele olhar calmo atrás de si não parecia ameaçador. Pelo contrário, transmitia paz. E talvez fosse isso que mais o assustava. O silêncio entre eles começou a pesar. João pensou na sua vida, nas contas atrasadas, na filha adolescente que mal falava com ele, na casa ameaçada de leilão. Dirigir à noite era mais do que um trabalho. Era uma fuga. Durante o dia, os problemas eram mais claros. À noite, podia fingir que não existiam. A chuva aumentou, tamborilando no teto do carro. João percebeu que o passageiro observava atentamente cada detalhe da estrada, como se conhecesse cada curva, cada placa. "O senhor viaja muito?" perguntou, tentando soar casual. "Eu ando onde sou chamado." A resposta ecoou na mente de João. Algo nele queria continuar perguntando, arrancar um sentido daquelas palavras, mas uma parte maior sentia que seria melhor apenas dirigir. Passaram por um pequeno posto de combustível fechado, as luzes apagadas refletindo poças no chão. A solidão da estrada parecia ainda maior. O homem no banco de trás manteve-se em silêncio, mas João sentia a presença dele como se ocupasse todo o carro. E então, numa curva suave, o homem falou novamente. "João, cada viagem é mais do que o destino que você vê." João respirou fundo, percebendo que aquela corrida não seria como nenhuma outra que já fizera. João manteve os olhos fixos na estrada, tentando não se deixar levar pelo incômodo que sentia. A frase dita pelo homem ecoava dentro dele, como se tivesse um peso maior do que parecia.
Cada viagem é mais do que o destino que você vê. O que aquilo queria dizer? O senhor fala bonito, mas que destino o senhor tem em mente hoje? Perguntou, tentando puxar conversa. O homem respirou fundo antes de responder. Às vezes, o destino é apenas o ponto onde algo novo começa. João franziu a testa. Não sabia se era filosofia, metáfora ou apenas conversa de passageiro para matar o tempo. Mas não conseguia ignorar o fato de que aquele homem parecia conhecer algo sobre ele. Para quebrar o silêncio, aumentou o volume do rádio. O locutor anunciava um programa sertanejo com sucessos antigos. A voz grave de Tião Carreiro preencheu o carro. Aquela música trouxe lembranças de tempos mais simples, quando João ainda morava no sítio com a esposa e a filha era pequena. Mas essa lembrança logo trouxe uma pontada amarga. A perda da esposa ainda doía como uma ferida que não fechava. "João", disse o homem de repente. "Sua esposa Maria costumava cantarolar essa música, não é?" O taxista ficou sem ar por um instante. "Como o senhor sabe o nome dela?" A voz saiu rouca, carregada de desconfiança. "Eu apenas sei." Um calafrio percorreu a espinha de João. Ele não era de acreditar nessas coisas de revelações ou mensagens espirituais. Mas a precisão daquele comentário o fez sentir algo entre medo e curiosidade. O homem ajeitou-se no banco. "Você tem andado cansado, João. Carrega mais peso do que devia. Não falo só do trabalho, mas do coração." João apertou o volante. A vida não anda fácil, não. E mesmo assim você continua. Isso é admirável." Enquanto dirigia, João olhou para o retrovisor e viu que o passageiro tinha um olhar profundo, quase luminoso. Por um instante, lembrou-se do padre que havia celebrado o velório de Maria. Ele também tinha aquele jeito de falar que parecia atravessar as defesas de qualquer um. A chuva diminuiu, deixando apenas o som dos pneus sobre o asfalto molhado. João começou a falar sobre sua rotina, talvez por necessidade de desabafar. "Eu rodo de noite porque é quando tem menos confusão. Mas o dinheiro está curto, e ainda tem minha filha, a Ana. Quase não conversa comigo, acho que me culpa por muita coisa." "Ela não culpa você", disse o homem com tranquilidade. "Ela sente sua ausência." As palavras bateram forte. João se lembrou da última vez que tinha tentado conversar com Ana. Foi numa manhã de domingo, mas ela mal respondeu, trancada no celular. Desde então, os diálogos eram rápidos, quase protocolares. Um brilho de faróis à frente chamou a atenção de João. Um carro vinha no sentido contrário, rápido demais, e passou jogando água no para-brisa. Ele resmungou baixinho, mas percebeu que o passageiro permanecia sereno, como se nada pudesse perturbá-lo. "O senhor é de onde?" tentou novamente. "Eu venho de onde você menos espera e vou para onde preciso estar." João soltou uma risada curta. "O senhor gosta de falar em charadas, né?" "Não são charadas, João. São respostas. Talvez ainda não para agora." O rádio voltou a chiado e João desligou. O silêncio se instalou, mas dessa vez parecia diferente. Mais carregado, quase como se o carro fosse um lugar fora do tempo. O homem então falou baixo, como se confidenciasse algo. "João, às vezes é preciso enfrentar um desvio para chegar ao verdadeiro caminho." João não sabia por quê, mas sentiu que essa frase ainda teria significado em breve. A madrugada avançava e a estrada parecia se estender infinitamente à frente. A neblina começava a ficar mais densa, obrigando João a reduzir a velocidade. O farol do táxi cortava a bruma em feixes amarelados, revelando por instantes as linhas brancas da pista, antes que desaparecessem de novo. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao ar frio que entrava por uma fresta da janela. O passageiro permanecia em silêncio, olhando para fora, como se cada árvore e cada placa fossem velhos conhecidos. João tentava se concentrar na direção, mas as palavras dele ainda ecoavam. "Às vezes é preciso enfrentar um desvio para chegar ao verdadeiro caminho." A resposta veio rápido, em forma de realidade. Mais à frente, luzes piscavam e cones laranjas estreitavam a pista. Um carro da polícia rodoviária estava parado no acostamento e 2 agentes orientavam o tráfego. João diminuiu ainda mais e abriu o vidro. "Boa noite, senhor",
disse um dos policiais. Um caminhão tombou logo adiante. A pista está interditada. Vai ter que pegar o desvio por dentro. João soltou um suspiro. Esse caminho é mais longo, né? É, e mais complicado. A estrada é estreita e passa por uns trechos de serra. João agradeceu e voltou a rodar, entrando no acesso lateral indicado. Enquanto guiava pelo novo trajeto, comentou: Olha só, parece que sua frase se realizou rápido demais, hein? O homem sorriu levemente. Nada acontece por acaso. O desvio levava por um trecho de estrada secundária, mal iluminada e cheia de curvas fechadas. João sentia o carro deslizar levemente nas partes mais úmidas e mantinha as mãos firmes no volante. A cada curva, galhos de árvores arranhavam o teto do táxi, e o som ecoava dentro da cabine como se viesse de muito perto. Faz tempo que o senhor viaja por essas bandas? Perguntou, tentando se distrair. Eu conheço essas estradas melhor do que qualquer mapa. João sorriu, mas no fundo achou a frase estranhamente verdadeira. O passageiro parecia saber a hora exata de cada curva, o momento certo de reduzir, e até quando um carro vinha no sentido contrário, mesmo antes de os faróis aparecerem. O silêncio voltou, mas agora era cortado pelo som distante de um rio correndo ao lado da estrada. João se lembrava de ter passado por ali quando era jovem, numa pescaria com o pai. A lembrança trouxe um calor ao peito, mas também uma pontada de saudade. De repente, um animal atravessou a pista correndo. João freou bruscamente, sentindo o carro dar uma leve derrapada antes de parar completamente. Que susto! Exclamou com o coração acelerado. Era um cachorro, acho. O homem, sem se abalar, apenas disse: Às vezes é preciso parar para que outros sigam. João respirou fundo e retomou a direção, tentando se acalmar. O passageiro não parecia nervoso, e isso, de alguma forma, ajudava. Ainda assim, aquela estrada estreita e cheia de surpresas o deixava em alerta. O senhor viaja sozinho sempre? Perguntou. Nunca sozinho. Há sempre companhia para quem sabe ver. A resposta deixou João mais confuso. Ele olhou pelo retrovisor, mas o olhar do homem estava fixo na janela, como se conversasse com algo que não estava ali fisicamente. Mais adiante, uma pequena venda improvisada na beira da estrada estava iluminada por um único lampião. Um senhor idoso, de chapéu de palha, organizava sacos de laranja e garrafas de mel. João desacelerou, quase pensando em parar, mas o homem no banco de trás disse: Siga, ainda não é hora de parar. A estrada voltou a se estreitar e a neblina se adensou. João sentia que estava se afastando cada vez mais do caminho que conhecia. A sensação de estar sendo guiado para algo desconhecido começava a incomodá-lo, mas também despertava uma curiosidade que não sabia explicar. Esse caminho vai dar onde, afinal? Perguntou, tentando arrancar uma resposta clara. Vai levar você exatamente onde precisa estar. João engoliu em seco. O motor ronronava baixo, o coração batia alto e a sensação de que aquela viagem estava prestes a mudar de rumo crescia a cada quilômetro. O trecho da estrada começou a descer suavemente, revelando ao longe algumas luzes isoladas. João reconheceu aquele tipo de paisagem. Um vilarejo pequeno, provavelmente com um posto de gasolina e algumas vendas. O cheiro de terra molhada entrou pela fresta do vidro, misturado ao aroma distante de lenha queimada. Ao se aproximarem, viu que o posto de gasolina estava aberto, iluminado por lâmpadas fluorescentes que estalavam de vez em quando. Era um desses postos antigos, com poucas bombas e um pequeno café anexado. João pensou em parar para um café quente, já que o frio da madrugada começava a apertar. O senhor se importa se eu der uma parada rápida? Perguntou, já diminuindo a velocidade. Não me importo, respondeu o homem com aquele tom tranquilo. João estacionou ao lado da bomba e desligou o motor. O frentista, um rapaz magro e sorridente, aproximou-se. Boa noite, completa? Não, amigo, só um café por enquanto. João apontou para a lanchonete. E vê se consegue dar uma olhada na calibragem dos pneus depois. O homem no banco de trás permaneceu no carro. João entrou no pequeno café, onde o cheiro de pão de queijo recém-assado invadiu seus sentidos. Pediu um café coado na hora
e, enquanto esperava, olhou pela janela para o táxi. O passageiro estava sentado calmamente, mas parecia observar algo muito além do que estava diante dele. A balconista colocou a xícara na sua frente. "Madrugada puxada?" perguntou ela com aquele jeito simpático típico do interior. João sorriu de canto. "E ainda peguei um passageiro misterioso no meio da Dutra." "Misterioso como?" "Ah, desses que falam umas coisas que mexem com a gente." A mulher riu, sem dar muita importância, e João tomou um gole do café, sentindo o calor descer pela garganta. Antes de terminar, o frentista entrou para avisar que os pneus estavam em ordem. João agradeceu, pagou e voltou para o carro. Ao entrar, percebeu que o homem o observava como se soubesse exatamente sobre o que ele tinha conversado lá dentro. "O pão de queijo é bom aqui", disse o passageiro, sem que João tivesse comentado nada sobre a lanchonete. "O senhor adivinha as coisas, é isso? Eu apenas sei o que é importante para você." João ligou o carro e voltou para a estrada. O vilarejo ficou para trás e a rodovia secundária retomou seu silêncio. O som do motor e o canto distante de alguns grilos eram a trilha daquela madrugada. Depois de alguns minutos, o homem falou novamente. "João, você se lembra das palavras que ouviu no velório de Maria?" A pergunta fez o taxista engasgar com a própria respiração. Como o senhor sabe disso?" "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados", foi o que o padre disse. O arrepio percorreu João da cabeça aos pés. Ninguém além da minha família estava ali, e eu também. Aquela afirmação deixou o ar pesado dentro do carro. João não sabia se estava diante de um homem com algum dom sobrenatural ou se havia outra explicação. Tentou raciocinar, mas a lógica parecia escapar a cada frase que ouvia. "E por que o senhor está me dizendo isso agora?" perguntou com a voz baixa. "Porque você ainda carrega um luto que não sabe soltar, e antes de seguir em frente, precisa deixar que o consolo encontre você." João sentiu um nó na garganta. Não respondeu. Apenas manteve os olhos na estrada, que agora começava a ficar mais sinuosa. Cada curva parecia acompanhada por um turbilhão de pensamentos. O homem recostou-se no banco, fechando os olhos. João pensou em fazer mais perguntas, mas algo nele dizia que o silêncio naquele momento era mais valioso do que qualquer resposta. E assim seguiram, apenas com o som da estrada, e a certeza de que algo profundo estava prestes a acontecer. O silêncio dentro do carro parecia mais pesado a cada quilômetro. João mantinha as mãos firmes no volante, mas sentia o coração bater acelerado. As palavras do homem ainda ecoavam. "Você ainda carrega um luto que não sabe soltar." Ele sabia que era verdade, mas ouvir aquilo de um estranho o deixava vulnerável de um jeito que não estava acostumado. A estrada seguia estreita, cercada por mato alto e trechos de cerca de arame farpado. A neblina se dissipara um pouco, mas o frio permanecia. O cheiro de terra úmida misturava-se ao leve aroma de gasolina que vinha do carro. "João!" A voz do passageiro quebrou o silêncio. "Você e Ana discutiram da última vez que se viram, não foi?" O taxista engoliu seco. "Foi. Não foi bonito." "O que aconteceu?" "Ela queria que eu passasse mais tempo em casa. E eu disse umas coisas que não devia. Falei que trabalhar até tarde era para pagar as contas dela também." Ela ficou magoada. O homem assentiu levemente, como se já conhecesse a história inteira. Às vezes, a dor faz a gente falar coisas que não quer, mas o silêncio depois disso pode ser ainda mais cruel. João olhou pelo retrovisor. O olhar do passageiro não era de julgamento, mas de compreensão, e isso de alguma forma fazia com que o peso da culpa ficasse mais evidente. "E o senhor acha que eu deveria pedir desculpa?" perguntou, como se buscasse uma autorização. "Eu acho que você sabe o que precisa fazer." João suspirou. Era estranho como aquelas conversas iam direto ao ponto, sem rodeios. Ele não sabia explicar, mas começava a sentir que o homem não estava ali por acaso. Um trecho de barro no acostamento fez o táxi derrapar levemente. João corrigiu rápido, mas sentiu o coração acelerar. "Essa estrada é traiçoeira", murmurou. "Como a vida", respondeu o passageiro.
Se você se distrai, perde o controle. A frase ficou rondando na mente de João. Ele estava começando a perceber que cada coisa dita por aquele homem tinha um duplo sentido, como se fosse uma lição escondida em palavras simples. Seguiram por mais alguns minutos, até que o som distante de um riacho começou a se misturar ao ronco do motor. João lembrou-se de quando ia pescar com o pai, antes de se mudar para a cidade. Era um tempo em que tudo parecia mais calmo. Olhou para o retrovisor e viu que o passageiro o observava. "Você sente falta do seu pai?", disse ele sem que João tivesse falado nada. "Sinto muito. Ele me ensinou a dirigir. Sempre dizia que a estrada mostra quem você é." E ele tinha razão. O vento começou a soprar mais frio, e João fechou a fresta da janela. Pensou em mudar de assunto, mas percebeu que não havia como escapar. Era como se aquela viagem fosse um acerto de contas com a própria consciência. "Sabe, às vezes eu acho que errei em continuar nesse trabalho. É solitário demais", confessou. "E quantas pessoas você já ajudou por estar exatamente onde estava na hora certa?", questionou o passageiro. João hesitou. "Não sei, nunca parei para pensar nisso." "Pois deveria. O valor da sua vida não está só no que você recebe, mas no que você oferece." Um silêncio mais leve se instalou. João sentiu que estava aprendendo algo, mesmo sem entender totalmente. Mas ainda havia uma inquietação. Quem, afinal, era aquele homem? Enquanto refletia, um barulho repentino de folhas secas se arrastando no acostamento chamou sua atenção. Ele diminuiu a velocidade, mas não viu nada. Voltou a acelerar, com a estranha sensação de que a noite ainda lhe traria mais respostas, e talvez mais perguntas. O vento carregava um cheiro forte de mato molhado quando João avistou um vulto surgindo no meio da pista. Reduziu imediatamente, percebendo que era um cachorro magro, de pelo castanho claro, que se arrastava com a pata traseira mancando. O animal parou bem à frente do carro, como se pedisse atenção. "Coitado", murmurou João, pronto para contornar e seguir viagem. Mas a voz do passageiro o fez parar por completo. "Encoste." João olhou pelo retrovisor, hesitando. "Encoste, João." Ele puxou o carro para o acostamento. O homem abriu a porta e saiu calmamente, caminhando até o cachorro. A chuva fina deixava o pelo do animal grudado ao corpo esquelético. João observava, sentindo uma estranha mistura de compaixão e desconforto. O passageiro se ajoelhou diante do cão, passando a mão com suavidade sobre a cabeça dele. Murmurou algo baixo, numa entonação que João não conseguiu compreender, mas que parecia trazer paz. O animal, antes trêmulo, parou de tremer. A respiração ficou mais lenta, e ele se aproximou encostando o focinho na perna do homem. João saiu do carro intrigado. "O senhor gosta de bichos?" "Gosto de tudo o que foi criado com amor", respondeu, ainda acariciando o cachorro. Ele estava perdido e com medo, mas já entendeu que não está sozinho. Sem dizer mais nada, o homem levantou-se. O cachorro o seguiu por alguns passos, mas depois parou, olhando para eles como se despedisse. João voltou ao volante, e o passageiro entrou novamente, fechando a porta com calma. "E agora?", perguntou o taxista. "Agora seguimos." Retomaram a estrada. João não conseguia tirar o episódio da cabeça. A serenidade com que o homem lidou com o animal era diferente de tudo que já tinha visto. Não havia pressa, nem hesitação. Era como se soubesse exatamente o que fazer para acalmar a criatura. Enquanto rodavam, começaram a surgir placas indicando pequenas cidades do Vale do Paraíba. João conhecia algumas delas de nome, mas raramente entrava. Eram lugares tranquilos, com praças arborizadas e moradores que se cumprimentavam na rua. "O senhor já morou por aqui?", perguntou. "Já passei por muitos lugares como esses. Pequenos, mas cheios de histórias. Histórias boas ou ruins? Histórias que transformam." A resposta ficou ecoando na mente de João. Ele percebeu que, desde que aquele homem entrou no carro, cada frase dele carregava um peso maior do que as palavras em si. Passaram por um trecho onde a estrada era ladeada por eucaliptos altos.
O som do vento passando pelas folhas criava um ruído constante, quase como um canto. João sempre achara aquele som um pouco melancólico, mas agora sentia algo diferente, como se fosse reconfortante. João, disse o passageiro quebrando o silêncio, há momentos em que a estrada nos apresenta sinais. O cachorro foi um deles. Um cachorro magro é um sinal? Questionou com um tom de descrença. Um ser ferido que precisa de cuidado sempre será um sinal para quem tem olhos atentos. João não respondeu. No fundo, sabia que havia sentido no que o homem dizia. Pensou em quantas vezes tinha passado apressado por alguém precisando de ajuda, sem parar. Talvez porque estivesse ocupado demais cuidando dos próprios problemas. A neblina começou a rarear, revelando ao longe o desenho de mais uma pequena cidade. Mas o homem não pediu para entrar. Continuaram seguindo pela estrada principal, como se houvesse um destino invisível esperando por eles. João olhou para o retrovisor e viu o passageiro com um leve sorriso. Era como se ele já soubesse exatamente onde aquela viagem iria terminar, e que o motorista, por mais que quisesse, não teria como evitar. O amanhecer começava a dar sinais no horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e lilás. A neblina, que antes parecia um manto pesado, agora se desfazia aos poucos, revelando o contorno das montanhas ao longe. O ar fresco da manhã entrava pelo carro, trazendo consigo o cheiro de terra e capim orvalhado. João respirou fundo, sentindo uma estranha mistura de paz e inquietação. Não sabia explicar, mas algo nele parecia mais leve desde o encontro com o cachorro. Ainda assim, as palavras do passageiro continuavam a mexer com sua cabeça. Sabe, começou João sem tirar os olhos da estrada. Fazia muito tempo que eu não lembrava da minha avó. O homem ergueu o olhar, interessado. E o que fez você se lembrar dela agora? Acho que foi esse cheiro de manhã no interior. Ela acordava cedo, passava café e ficava na varanda rezando o terço. Dizia que quem começa o dia em oração se protege do que não vê. O passageiro sorriu como se aprovasse a lembrança. Ela te ensinou a orar? Sim, mas confesso que parei de fazer isso depois de perder a Maria. Houve um breve silêncio, como se o homem desse espaço para que João organizasse as palavras. E por que parou? Perguntou com voz calma. Porque parecia que Deus não me ouviu. Eu pedi tanto, e mesmo assim ela se foi. O homem não respondeu de imediato. Observou a estrada, as árvores que passavam e só então falou. Às vezes a resposta já veio, mas não na forma que pedimos. João ficou em silêncio. Não sabia se concordava, mas aquela frase ficou martelando na mente. A estrada agora passava por um campo aberto, e a luz do sol começava a aquecer o painel do carro. João percebeu que, sem querer, havia diminuído a velocidade. Sentia menos pressa, como se a viagem em si tivesse se tornado mais importante que o destino. João, lembra do que eu disse? Continuou o homem. A estrada é longa, mas sempre leva de volta para casa. Sim, mas e se a gente não souber onde é casa mais? Rebateu. Então é hora de reencontrá-la. Essas palavras tocaram fundo. Desde que a esposa morreu, João não se sentia mais em casa em lugar nenhum. A própria casa física, onde morava com a filha, parecia fria, silenciosa, quase hostil. Talvez fosse por isso que passava tantas horas na estrada. Enquanto refletia, um carro passou por eles buzinando, quebrando o clima. João franziu a testa. Gente apressada. Parece que ninguém mais sabe aproveitar o caminho. Muitos correm porque têm medo do que vão encontrar se pararem, comentou o passageiro. O sol subia, e a estrada ganhou vida com pássaros cruzando o asfalto em voo baixo. João observava aquilo com mais atenção do que normalmente faria. Percebia detalhes que antes passavam despercebidos. O canto das aves, o brilho da luz nas gotas de orvalho, o som distante de um galo em alguma propriedade rural. O homem notou o olhar dele e disse, é assim que começa. Primeiro você vê de novo, depois você sente de novo. João não respondeu. Sentia que algo nele estava mudando, mas não queria admitir tão cedo. À frente, uma placa indicava a distância até a próxima cidade. João pensou em parar para comer algo,
Mas o homem não disse nada, e ele seguiu. Não havia pressa. Estranhamente, também não havia cansaço. Por dentro, no entanto, havia um turbilhão. Lembranças da infância, do casamento, dos momentos bons com a filha. Tudo vinha misturado com um sentimento de saudade e, ao mesmo tempo, uma pontinha de esperança que ele não sentia há anos. E foi com essa mistura de sensações que ele percebeu. A estrada estava deixando de ser apenas um trabalho e começando a se tornar um espelho. O sol já iluminava a estrada, aquecendo o capô do carro, quando João quebrou o silêncio que se instalara. Sabe, já pensei em largar tudo, vender o táxi e parar de dirigir. O passageiro desviou o olhar para ele pelo retrovisor. E fazer o quê? Não sei. Talvez mudar para o interior, plantar alguma coisa. Ou simplesmente parar. O homem manteve a calma na resposta. Você acredita que nasceu para dirigir? João deu uma risada curta. Ninguém nasce para dirigir, meu amigo. É só um trabalho. E quantas vidas um só trabalho já cruzou? Quantas histórias você presenciou por estar na hora certa e no lugar certo? A pergunta ficou no ar. João pensou nas vezes em que levou passageiros para o hospital em plena madrugada, em caronas que acabaram virando longas conversas, em desconhecidos que desabafaram no banco de trás. Nunca tinha considerado aquilo como algo importante. Nunca pensei assim, admitiu. Pois deveria. Nem sempre o sentido está em grandes feitos. Às vezes, ele está no simples ato de continuar. Enquanto refletia, pararam no semáforo de um pequeno cruzamento. Um vendedor ambulante com uma bandeja pendurada no pescoço se aproximou oferecendo cocada. E aí, chefe, vai uma cocadinha fresquinha? Disse o rapaz sorridente com um sotaque carregado. João abriu o vidro. Quanto é? R$ 2 cada. Me vê 2. Entregou uma ao passageiro, que aceitou com um sorriso leve. Gostou? Perguntou João. É doce como a vida deveria ser. O sinal abriu e seguiram viagem. O sabor da cocada misturava-se com o cheiro de cana-de-açúcar vindo de algum campo próximo. João sentia que aquela corrida não era mais apenas uma corrida. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Eu achava que minha vida era sem graça, repetitiva. Mas quando o senhor fala, parece que até as coisas pequenas têm valor. Porque tem. O problema é que, quando o coração se fecha, até o que é belo perde a cor. João ficou em silêncio. O vento que entrava pela janela bagunçava seu cabelo e ele percebeu que não sentia pressa. A ideia de chegar logo parecia ter se dissolvido no caminho. O homem olhou pela janela, observando as árvores que passavam. Quantos quilômetros você já percorreu, João? Ah, milhares. E quantos deles você realmente viveu? A pergunta atingiu fundo. Ele percebeu que passara a maior parte do tempo apenas esperando que a viagem acabasse, sem prestar atenção no que havia ao redor. Mais adiante, passaram por um grupo de crianças atravessando a rua com mochilas nas costas. João lembrou-se da filha pequena indo para a escola, segurando sua mão com força. Um nó se formou em sua garganta. Acho que me perdi no caminho, confessou. Todos nós nos perdemos às vezes. O que importa é quando decidimos voltar. O carro seguia firme e cada frase parecia tirar mais um peso das costas de João. A presença daquele homem era estranhamente familiar, como se conversasse com alguém que ele conhecia há muito tempo, embora não pudesse explicar como. E como o senhor sabe tanto sobre mim? Perguntou encarando o retrovisor. Não é sobre saber, João, é sobre ver. Essas palavras ficaram pairando no ar até que a estrada voltou a ficar mais vazia. O som do motor e o canto de alguns pássaros à distância eram tudo o que havia. João não sabia o destino, mas, pela primeira vez em muito tempo, não estava preocupado com isso. Algo dentro dele dizia que, a cada quilômetro, estava mais perto de entender. A estrada começava a se estreitar outra vez, com curvas mais fechadas e um asfalto irregular que fazia o volante vibrar nas mãos de João. Ele reduziu a velocidade atento. O céu, antes claro, agora ganhava nuvens escuras que se acumulavam rapidamente, anunciando que a tarde poderia terminar em tempestade. Um estalo seco ecoou pela lataria. João sentiu o carro pender para um lado
e soube sem precisar confirmar o que tinha acontecido. Droga! Pneu furou. Encostou no acostamento estreito. O trecho era isolado, cercado por mato alto, e não havia sinal de casas ou comércios por perto. O vento uivava entre as árvores, carregando um frio úmido que fazia a pele arrepiar. Vou trocar rápido, disse João, abrindo a porta. Respire primeiro, respondeu o passageiro calmamente. A pressa pode trazer mais problemas. João soltou um suspiro irritado. Não gostava de ficar parado na estrada, ainda mais com pouco movimento. Abriu o porta-malas e pegou o macaco e o estepe. Enquanto se agachava para soltar os parafusos, ouviu passos se aproximando pela lateral. Um homem alto, vestindo jaqueta surrada, surgiu pela beira da estrada. Precisa de ajuda, amigo? Perguntou ele com voz forte. João se levantou um pouco, avaliando a situação. Acho que dou conta, mas obrigado. Eu tenho chave cruz, facilita, disse o estranho, indo até a boleia de um caminhão estacionado alguns metros à frente. Foi então que João percebeu algo estranho. O homem que lhe oferecia ajuda não parecia olhar para o passageiro sentado dentro do táxi. Nem sequer acenou ou cumprimentou. O caminhoneiro voltou, agachou-se e com rapidez ajudou a soltar os parafusos. Conversaram sobre o tempo, sobre as condições ruins da estrada, mas em nenhum momento mencionou ou demonstrou notar a presença do passageiro. Pronto, tá firme. É só não correr demais porque esse step não aguenta muito, disse o caminhoneiro limpando as mãos na calça. Valeu mesmo, amigo. João estendeu a mão. De nada. Boa viagem. O caminhoneiro voltou ao seu veículo e seguiu deixando João parado ao lado do carro. Ele olhou para dentro e viu o passageiro com a mesma expressão serena de sempre. O senhor reparou? Perguntou João, entrando de novo. Sim. Ele nem olhou para o senhor. Parecia que nem viu que o senhor estava ali. O homem apenas sorriu. Nem todos percebem o que está diante deles. A resposta deu um arrepio em João. Ligou o carro e voltou à estrada. Mas o silêncio que se seguiu era diferente, mais denso, como se houvesse algo que ele ainda não tinha coragem de perguntar. Depois de alguns minutos, decidiu quebrar o clima. Sabe, quando o pneu furou eu pensei que ia me desesperar, mas por algum motivo não fiquei tão nervoso. Porque você não estava sozinho. A frase simples caiu como um peso. João manteve os olhos na estrada, mas sentiu que o passageiro falava de algo maior do que a situação do pneu. O vento aumentou e as primeiras gotas grossas começaram a bater no para-brisa. A tempestade que antes parecia distante, agora se aproximava rápido. O céu escureceu e os relâmpagos iluminavam por instantes o caminho à frente. Essa chuva vai complicar, disse João, ajustando o ritmo. Às vezes a tempestade vem para lavar a estrada, respondeu o homem, olhando para a frente. João não sabia mais se aquelas frases eram metáforas ou simples coincidências, mas sentia que, de alguma forma, cada acontecimento da viagem estava ligado. Enquanto a chuva começava a cair de vez, uma certeza silenciosa crescia dentro dele. Algo importante estava prestes a acontecer. A tempestade caiu forte, como se o céu desabasse sobre a estrada. As gotas grossas batendo no para-brisa dificultavam a visão, e os relâmpagos iluminavam por breves segundos o cenário à frente. O som do trovão parecia um tambor distante que sacudia o carro. João manteve as mãos firmes no volante, o coração acelerado. A estrada sinuosa e escorregadia exigia atenção total. O passageiro no banco de trás parecia imperturbável, observando calmamente a chuva cair. A chuva vai passar, disse ele, como se pudesse controlar o tempo. João riu nervoso. Tomara, essa tempestade está forte demais. O táxi avançava com cuidado, seguindo pela serra que cortava o vale. O cheiro da terra molhada invadia a cabine, misturado com o leve aroma do couro dos bancos. Cada curva parecia um teste para o motorista. De repente, entre um relâmpago e outro, João viu uma luz ao longe. Era uma casa simples de madeira com uma pequena janela iluminada. Era como um farol na escuridão da tempestade. É para ali que vamos? Perguntou João. É a parada antes da última etapa. O homem parecia conhecer aquele lugar,
e João sentiu um misto de alívio e ansiedade. O que o esperava lá? A casa tinha uma varanda pequena, onde uma senhora idosa os aguardava. Ela acenou com um sorriso caloroso que parecia iluminar mais que a lâmpada amarela da janela. Chegaram na hora certa, disse ela, abrindo a porta. Entrem, entrem. João desligou o motor e saiu do carro, sentindo o chão molhado sob os pés. O cheiro de café fresco e bolo caseiro invadiu suas narinas. A sensação de acolhimento foi imediata. Está frio, não é? Perguntou a senhora enquanto os conduzia para dentro. Demais. E essa tempestade não dá trégua. Mas às vezes a tempestade vem para limpar o que precisa ser limpo, disse o passageiro, entrando atrás deles. A sala era simples, com móveis de madeira e fotografias antigas nas paredes. Um rádio antigo tocava músicas regionais baixinho, completando o clima de lar. João sentiu uma nostalgia que não sabia explicar. Querem um café? Ofereceu a senhora. Aceito, respondeu João, sentando-se. Eu também, disse o homem, sentando-se em silêncio, os olhos fixos na chama da lareira. Enquanto tomavam o café, a senhora contou histórias daquela região, de pessoas que ali viviam e das lendas que cercavam a estrada. João escutava atento, sentindo que aquelas narrativas faziam parte do caminho que ele precisava trilhar. O passageiro finalmente falou. João, você está perto de entender que a vida é feita de encontros. Nem todos são fáceis, mas todos são necessários. João sentiu uma emoção profunda crescer dentro de si. Aquele homem, que parecia um estranho no começo da viagem, havia se tornado um guia. Alguém que o ajudava a enxergar além do que os olhos podiam ver. A tempestade lá fora começava a diminuir, dando espaço para os primeiros raios de sol que atravessavam as cortinas. Era como se a noite escura tivesse cumprido seu propósito. Obrigado, disse João com sinceridade, por tudo. Eu sempre estive com você, João. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente do taxista enquanto ele olhava para fora, para o céu que agora clareava. A estrada ainda era longa, mas a sensação de estar acompanhado e amparado dava forças para continuar. O sol já alto começava a dourar as árvores da pequena cidade onde o táxi parou. João sentia o corpo cansado, mas a mente desperta como há muito não acontecia. O passageiro voltou a falar com a mesma calma serena de sempre. Chegamos, João. O taxista olhou pelo retrovisor e viu o homem ajeitando a postura. É aqui que você desce? Sim. João desligou o motor, mas não saiu do carro imediatamente. Olhou para o passageiro e sentiu uma mistura de gratidão e saudade antecipada. Foi uma viagem que nunca imaginei fazer, disse a voz embargada. Eu também nunca imaginei encontrá-lo assim. As palavras eram simples, mas pesavam como uma verdade incontestável. João sentiu o coração apertar, sabendo que aquela despedida não seria comum. O homem abriu a porta, desceu e fechou com delicadeza. Olhou para João com um sorriso que iluminava os olhos. Eu sempre estive com você, mesmo quando não percebeu. João quis falar, perguntar, mas a voz falhou. O passageiro caminhou em direção à calçada, mas antes de sumir entre as árvores virou-se. Cuide da Ana. Ela precisa de você mais do que imagina. João respirou fundo e fechou os olhos. A cidade parecia mais viva agora, com o canto dos pássaros e o movimento de pessoas indo e vindo. A chuva da madrugada já era só uma lembrança distante. Ele saiu do carro sentindo o ar fresco da manhã invadir os pulmões. A sensação era de renascimento, como se aquela noite tivesse sido uma ponte entre o passado doloroso e um futuro cheio de possibilidades. Enquanto caminhava pela calçada, João pensava em Ana na casa, nas dívidas e nos desafios que ainda enfrentaria. Mas pela primeira vez, sentia que não estava sozinho. O peso das perdas ainda estava ali, mas o passageiro misterioso tinha mostrado que era possível seguir em frente, que o amor e a fé podiam curar até as feridas mais profundas. João se deu conta de que a estrada, com todas as suas curvas e tempestades, era também uma metáfora para sua vida. E que ele precisava reencontrar o caminho de volta para casa, não apenas o endereço, mas o lar de verdade,
onde o coração estivesse em paz. Sentiu uma vontade crescente de voltar para Ana e tentar reparar o que havia sido quebrado. Não seria fácil, mas a decisão estava tomada. Enquanto observava o movimento da pequena cidade, ouviu um barulho familiar, um latido fraco, vindo de uma rua próxima. Virou-se e viu o cachorro magro da estrada, agora mais forte, abanando o rabo. João sorriu pela primeira vez em semanas e caminhou até ele, sentindo que aquele encontro também tinha um significado. Um sinal de que a vida sempre oferece uma segunda chance. Com o cachorro ao lado, ele se preparou para seguir o caminho de volta. Com a alma renovada e a esperança reacendida, João Batista sabia que a jornada estava apenas começando. João entrou em casa com o coração apertado e um peso misturado a uma esperança que não sentia há tempos. O silêncio era quase palpável, mas diferente do que ele lembrava. Não era um silêncio de abandono, mas de espera. Ana estava sentada no sofá, os olhos fixos na televisão desligada. "Ana?", chamou ele, a voz embargada. Ela virou lentamente, surpresa e hesitante. "Pai?" João deu um sorriso tímido. "Posso sentar?" Ela assentiu e ele se acomodou, sentindo o peso daquele momento. "Eu sei que errei, que fiquei longe demais. Não foi por falta de amor nem de vontade. Mas quero tentar consertar. Você me dá essa chance?" Ana olhou para ele, os olhos marejados. "Eu só queria que o senhor estivesse aqui de verdade, pai." Ele pegou a mão dela, apertando com força. "Estou aqui agora. E vou ficar." O momento foi delicado, mas também transformador. João percebeu que a reconciliação era o primeiro passo para curar as feridas da família. Não seria fácil, mas valia a pena tentar. Nos dias que se seguiram, ele começou a reorganizar as finanças, fazendo acordos com o banco para evitar perder a casa. Trabalhou mais, mas com uma nova perspectiva. Não era só pelo dinheiro, era pela família que estava reconstruindo. Ana voltou a sorrir aos poucos, e as conversas se tornaram mais frequentes e sinceras. João sentia que a presença do passageiro misterioso tinha mudado algo dentro dele. Uma luz que iluminava até os cantos mais escuros da alma. Um domingo, enquanto almoçavam juntos, João fez uma oração silenciosa de agradecimento. A mesa estava cheia de comida simples, mas preparada com carinho. O cheiro da feijoada se misturava ao som da risada de Ana, trazendo uma paz que ele achava perdida para sempre. No caminho para o trabalho, ele parou no ponto de táxi e conversou com outros motoristas, ouvindo histórias, oferecendo ajuda, como alguém que finalmente compreendia o valor da escuta e da solidariedade. Cada passageiro passou a ser uma oportunidade de conexão, e João se sentia mais vivo do que nunca. A fé que vacilava antes, agora era uma força que o impulsionava. Um dia, ao passar por uma praça, viu o cachorro magro que vira na estrada, agora saudável e brincando com crianças. Sentiu uma alegria profunda, como se aquele encontro fosse uma confirmação de que tudo podia recomeçar. João Batista sabia que a estrada continuaria longa e cheia de desafios, mas estava preparado. Porque agora ele não caminhava mais sozinho. O domingo amanheceu com um céu azul claro e um sol gentil que parecia abençoar aquele dia especial. João preparava a mesa com cuidado, enquanto Ana ajudava na cozinha, mexendo a panela com jeitinho. A casa estava cheia do cheiro da feijoada, daqueles almoços que reúnem família e amigos, trazendo vida e conversa boa. João sentia a alegria crescer no peito. A casa, antes silenciosa, agora tinha risos, histórias e música. Ana cantava baixinho uma canção que gostava, enquanto colocava o arroz na travessa. "Pai, sabe, eu estava com saudade desses momentos", disse ela sorrindo. "Eu também, filha." A vida tem que ser assim, com muita conversa, comida e amor. Enquanto almoçavam, João percebeu que o passado não podia ser apagado, mas podia ser transformado. Cada erro era uma lição, cada dificuldade uma oportunidade. Ele sabia que a jornada ainda teria obstáculos, mas não tinha mais medo. Depois do almoço, João resolveu dar uma volta pela cidade. No ponto de táxi, cumprimentou outros motoristas trocando histórias de trabalho e vida.
Sentiu que a comunidade, mesmo pequena, era uma rede de apoio importante, que ele havia negligenciado por muito tempo. "E aí, João, como está a vida?" perguntou um colega. "Melhor. Aprendi a valorizar o que realmente importa. Cada conversa era uma chance de crescer, de fortalecer vínculos." João percebeu que não estava sozinho e que ajudar os outros também ajudava a si mesmo. No caminho, parou num mercadinho e comprou cocada para levar para casa. O cheiro doce e o gosto simples traziam conforto, como pequenos prazeres que ele tinha deixado escapar na correria da vida. Enquanto caminhava, viu o cachorro magro que vira na estrada, agora forte e brincando com crianças na praça. O animal reconheceu João e correu abanando o rabo. Aquele momento foi como um símbolo da própria transformação de João, de alguém cansado e sozinho para alguém cheio de esperança e afeto. Ele acariciou o cachorro com carinho e pensou em como a vida podia ser generosa quando a gente dava chance para ela. "A estrada é longa, mas vale a pena cada passo", falou consigo mesmo, olhando para o horizonte. A noite chegou com uma calmaria gostosa. João sentou-se na varanda, olhando as estrelas que começavam a brilhar. Sentiu que, apesar das dificuldades, estava onde precisava estar. A fé, antes enfraquecida, voltava a ser luz. Com um suspiro profundo, ele sabia que aquela história não terminava ali. Era o começo de uma nova vida, construída com coragem, amor e a certeza de que nunca estamos realmente sozinhos. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas poderosas. João acordava mais cedo, sentindo vontade de fazer diferente, de aproveitar cada instante. O táxi, que antes era apenas um meio de sustento, virou uma ponte para histórias, encontros e aprendizados. No ponto de táxi, ele começava a conhecer melhor os colegas e passageiros, atento às dificuldades, alegrias e medos que cada um carregava. O ouvir passou a ser tão importante quanto dirigir. João descobriu que muitas vezes um ouvido amigo pode ser a maior ajuda. "João, sabe aquela corrida que eu te contei?" perguntou uma colega. "Sei, claro. E como foi?" "Melhorou muito depois que você me escutou. Era assim que o taxista queria ser. Um ponto de luz para quem precisasse naquele caminho." No banco do táxi, João sorria mais. A rotina, antes cansativa, ganhou cores novas. Ele já não pensava em desistir, mas em como poderia fazer a diferença. Num fim de tarde, enquanto voltava para casa, avistou o cachorro magro da estrada, agora completamente recuperado, perto do portão da sua casa. O animal parecia esperar por ele, como se fosse um guardião silencioso daquela nova fase. "Parece que você também encontrou um lar", disse João, abrindo o portão. O cachorro entrou abanando o rabo, e João sentiu que aquela amizade seria parte do caminho dali para frente. As noites traziam momentos de reflexão. João fazia orações que a avó lhe ensinara, com um sentimento renovado de fé e gratidão. A estrada, antes símbolo de fuga, passou a representar transformação e reencontro. As dívidas com o banco começaram a ser renegociadas. João conversava com calma e firmeza, mostrando que estava disposto a cumprir seus compromissos. Cada pequeno passo era uma vitória. Ele percebeu que o caminho para superar os obstáculos não era fácil, mas que a ajuda dos outros e a sua própria mudança eram forças fundamentais. Ana, agora mais próxima, via o esforço do pai e sentia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O laço entre eles se fortalecia dia a dia. João Batista, o taxista que pegou um passageiro misterioso numa madrugada chuvosa, descobriu que a vida é feita de encontros, superações e de aceitar a mão que o destino estende, mesmo nas horas mais difíceis. A estrada continua, e ele segue nela com um coração aberto, pronto para o que vier. O dia começou como todos os outros, mas havia algo diferente no ar. João sabia que estava chegando ao fim de um ciclo importante, mas o que ele não sabia era que esse final seria também um novo começo. Ele acordou mais cedo do que o normal, aproveitando a tranquilidade da casa antes que o movimento da cidade começasse. Ana ainda dormia, e ele, ao olhar pela janela, sentiu uma paz que há muito não experimentava.
O céu estava limpo, o vento suave, e o cheiro da terra trazia lembranças de outros tempos, de quando ele e Maria estavam juntos, começando a construir a vida deles. Tomou um café simples, com a mesma garrafa térmica que usava há anos. Era um café amargo, mas tinha sabor de renovação. Ele sabia que as coisas não seriam fáceis, mas naquele momento sentia que tinha as ferramentas certas para lidar com os desafios à sua frente. Ao sair para o trabalho, João deu uma última olhada na casa, sentindo que agora ela era realmente sua. Cada canto, cada pedaço de tijolo parecia carregado de história, mas também de esperança. No ponto de táxi, os motoristas já o cumprimentavam com um sorriso, mais atentos e menos apressados. A cidade estava tranquila e as ruas pareciam mais fáceis de percorrer. João sabia que, se antes ele fugia das pessoas, agora ele as buscava. Cada passageiro era uma oportunidade de ajudar, de ouvir, de ser o ombro amigo que tanto precisou. A estrada que antes o via como um simples motorista, agora o via como alguém com um propósito mais profundo. Mais tarde, durante uma corrida, ele parou perto de uma praça e viu o cachorro magro mais uma vez. O animal estava lá, com os olhos brilhando, como se o estivesse esperando. João sorriu e se aproximou estendendo a mão. O cachorro veio até ele, abanando o rabo. Era como se ao longo dessa jornada ele tivesse também encontrado seu próprio caminho de volta, não apenas à sua casa, mas a si mesmo. Ele percebeu que, assim como o cachorro, ele também havia sido resgatado de um estado de perda, e agora podia caminhar com mais confiança. De volta à cidade, ele passou pela praça onde as crianças brincavam e pela primeira vez não sentiu o peso das dívidas ou do trabalho. Sentiu apenas uma calma que vinha de dentro. O dia continuou como qualquer outro, mas com a sensação de que cada passo que ele dava era, na verdade, uma preparação para algo maior. João agora entendia que as respostas que buscava não estavam nas corridas de táxi, mas no que ele fazia com o que tinha, sua história, sua fé e, principalmente, a disposição de mudar e de se reconectar com quem mais importava, sua filha, sua família e até mesmo a cidade. Quando voltou para casa, encontrou Ana à porta. Ela o olhou e, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu com os olhos. Não havia mais distância entre eles. Não havia mais silêncio nem mágoas. Apenas um recomeço silencioso, mas forte. "Eu te amo, pai", ela disse. João não conseguiu conter as lágrimas. A emoção era tão forte que, por um momento, ele teve a sensação de estar sendo abraçado por algo maior. Algo que não podia ser explicado, mas que ele sabia que existia. "Eu também te amo, filha. Vamos fazer isso juntos." E assim João Batista, o taxista que pegou Jesus na rodovia, encontrou seu verdadeiro caminho, não numa estrada distante, mas dentro de casa, entre as pessoas que mais importavam. Agora, mais do que nunca, ele sabia. A estrada é longa, mas leva de volta para casa.